em reclamar nos grupos? Que alguém não conseguiu entrar? Não, né? Hoje tá legal? Então, olha só, pessoal. Então, boa noite. Todos, não somente os meninos do primeiro período, né? Todos sejam bem-vindos. A gente já teve 2 aulas. A primeira aula a gente falou de algumas curiosidades, né? Sobre botânica, sobre a questão da importância de se estudar morfossistemática, né? Alguns alunos perguntaram se se a disciplina é a mesma disciplina da botânica. Então, eu estava explicando que a grade juntou 2 disciplinas. A sistemática, que é a que dá nome, né? E a botânica, que é a que ensina por dentro de cada planta. Então, a morfossistemática entra a botânica, que era no primeiro período, e a sistemática, que é a matéria do 4º período. Então, por isso, vocês agora estão unidos, porque o MEC, ele estipulou que a disciplina de botânica sozinha não precisaria peraí. Martinha, você quer qual link do grupo? Ah, tá. Você quer que adicione você no grupo, né? Depois eu te adiciono. Depois os meninos te adicionam, tá? Quando a aula acabar, eu peço para eles. Então, para que a botânica não sumisse, então a gente ficou com as 2 matérias. Está previsto várias coisas legais, precisamos ainda de aguardar o decreto municipal. Eu acredito que antes da eleição o prefeito deva autorizar, porque eu acho que ele não vai querer deixar tudo fechado por causa da eleição, né? Mesmo a gente sabendo que os casos estão aumentando, mas eu acredito que ele deva liberar para a gente fazer essas práticas fora, né? Nem que seja no campo. Então, a gente está previsto aí algumas aulas práticas de campo. Eu sei que tem muito aluno que está fora da cidade, que está no Pará, né? Que está em outras cidades. Então, antes de fazer a prática, eu aviso vocês primeiro. A nossa disciplina, então, ela ficou puxada para que a gente não tivesse prática agora, para que a prática viesse no final do semestre, porque eu acredito que para dezembro, para novembro, algo aconteça, algo mude, né? Se não mudar, a gente vai ter que readequar. Mas está previsto, então, algumas aulas de campo lá no zoológico, não, esqueci o nome, lá em Brasília, perto, no Orquidário de Brasília. Está previsto nossa aula na Fazenda Escola, que é a primeira, a nossa aula do Parque da Cidade, para ver a diferença de vegetação do Cerrado. E aí eu vou ensinar vocês a fazer relatório técnico na área da botânica. Que relatório é esse? É aquele que você cobra, ó. É aquele que você recebe para fazer um relatório de área botânica. Para os meninos que entraram agora, que não foram meus alunos, eu sou bióloga, tá, gente? Mas eu sou mestre em ciências ambientais e na área de botânica e de conservação. Então, eu trabalho com cerrado, né? Com a conservação do cerrado. E aí, a gente vai ter aí alguns trabalhos que vocês podem fazer na área da botânica, como, por exemplo, vocês podem fazer relatório de área de conservação, vocês podem trabalhar com relatórios de EIA-RIMA, que é Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. Tem muita coisa que vocês podem trabalhar na área da botânica. A princípio, é importante vocês aprenderem a fazer relatório. Que relatório é esse? É aquele relatório que vocês fizeram para mim na microbiologia? Ou é aquele relatório que vocês estão acostumados, ou que os meninos do primeiro período aí vieram, né, do 3º ano fazendo relatório? Não. É um relatório que o IBAMA nos dá o modelo de um protocolo, e esse protocolo do IBAMA, ele pede alguns tópicos a serem seguidos.
E esses tópicos a serem seguidos são os principais, né? Para que a gente consiga levar um trabalho científico ou que você seja contratado por uma empresa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, uma empresa do DAIA me ligou para eu poder fazer um relatório de área ambiental para eles, porque eles queriam colocar o ISO 9001, eu não sei se é o 9001 ou se é o 34, mas eles queriam verificar se, com a quantidade de área verde que eles colocaram na área da empresa, se eles conseguiriam, dessa forma, ter esse ISO, porque tem um deles, vários, são 3, que é aquele que a empresa preocupa com a sustentabilidade. Então, o que é sustentabilidade? É quando eu gasto algo hoje, ou que eu uso algo da natureza hoje, em que eu tenha preocupação com a minha geração futura. Então, se eu vou derrubar uma árvore hoje, eu tenho que pensar em plantar 5, para que a geração futura, para que meu filho, meu neto, tenha aquela vegetação, que ele conheça aquela área. Então, isso é sustentabilidade, né? A sustentabilidade é a preocupação com as gerações futuras, é o uso hoje pensando em algo do futuro. E aí, essa empresa pediu para que eu fizesse o relatório lá, né? Quando vocês já estiverem craques em relatório, eu indico vocês para ir fazer os trabalhos, porque eu não tenho tempo. Então, assim, aqueles alunos bons, que a gente vê que é interessado, aquele que faz e que é interessado, a gente sabe que vai longe, né? Se você quer aprender, vocês vão demonstrar que vocês querem aprender essa área, vocês vão ver o tanto que é interessante. Por exemplo, a gente chega no local, vai fazer análise diária, vai olhar e a gente vai falar, olha, hoje a área da empresa é de cerrado estricto sensu, que o homem não entrou, que não atrapalhou. Ou então é uma área de cerradão. Ah, não, é uma área antropizada. O que é isso? Que o homem interferiu. Então, a gente vai fazer o estudo da área que está ali, para que esse estudo da área que está ali seja algo que me auxilie, né, a que a empresa consiga se estabilizar. Vocês sabem que a empresa que tem o ISO, ele tem um monte de coisa que eles levam, por exemplo, impostos que são descontados, a preocupação com o meio ambiente é totalmente diferente. A Teuto, a Pfizer, tem uma área de reserva ambiental lá dentro, que chama reserva Folium. Tem... É alguém aqui trabalhando na Teuto? Não? Sim. Murilo, você trabalha? Trabalho. A Teuto tem uma área bem bonita. Você já andou lá e já viu algum pavão lá no meio? Sim, ela tem tipo um zoológico. Lá tem pavão, tá? Lá tem as... Como que chamava que o povo perdeu um monte de dinheiro nisso? Avestruz. Lembrei da Avestruz Master, que não é da época de vocês. Mas a galera já perdeu dinheiro com avestruz aqui em Anápolis. E aí lá tem avestruz, lá tem uma área verde, tem as árvores todas catalogadas. Na árvore tem o nome da planta, que é a sistemática que vocês vão aprender, nome da família daquela planta. É super interessante. Então, vocês vão aprender a fazer esse tipo de relatório, né? Nem que seja na fazenda escola. Um dia escondido, todo mundo proibido de tirar foto, e a gente, todo mundo de máscara, tudo bonitinho. E tá gravando, né? E eu tô falando. Deixa vocês colocar isso aí, tá? Então, assim, essa aula é muito importante. Então, vocês vão aprender a fazer esses relatórios, ok? Eu vou ensinar, eu mando os protocolos, eu mando tudo bonitinho. E aí, na primeira aula, né, a gente falou sobre a diferença da importância nutricional de algumas plantas, a gente falou da batata inglesa e da batata doce, né, que a batata inglesa é um caule subterrâneo e a batata doce ela é uma raiz.
Então, por isso que a batata doce, ela é aconselhada na malhação e a batata inglesa não. Então, a gente falou muito sobre essas diferenças de partes da planta, né? Mostrar algo que traga aquela planta que ela seja mais cultivada. A aula passada a gente falou, né, um pouco sobre as modificações, por exemplo, eu quero fazer uma cerca viva. Eu quero que a minha cerca cresça em longitude, eu quero que ela cresça lateralmente. Aonde que eu vou podar na minha planta? Né? Onde, Gabriel? Biel? Gabriel, acorda. Conversa Tô aqui, comigo, Fernanda, bebê. porque até que eu lavo o áudio demora. Eu sei, bobo. Por isso que eu gosto de chamar. Biel, onde que eu corto? Lateralmente. Eu vou cortar, se eu quero a minha planta cresça para o alto, eu corto na lateral. Se eu quero que a minha planta cresça para o lado para fazer a minha cerca, eu corto o ápice. E aí a gente falou dos hormônios, por que as plantas elas amadurecem mais rápido, isso tudo foi um nivelamento, né? Mas durante a matéria a gente vai falar disso tudo. Para os meninos que estão entrando agora, cada matéria a gente vai abordar. A gente só estava fazendo assim um nivelamento do que vocês vieram sabendo, né? Aquela coisa que sua mãe te ensinou que se eu guardar a banana dentro do fogão, ela vai amadurecer rápido. Aí eu pergunto para você como agrônomo, por que ela vai amadurecer rápido? Porque ela libera um gás? Porque ela libera, né, um hormônio, um gás, ali seria um gás, e ele vai fazer o amadurecimento ser mais rápido. Às vezes você olha o jornal enrolado naquela planta lá na feira e acha que é porque o feirante ele é muito aciado, que é porque ele é muito cuidadoso, e na verdade é porque ele pegou o fruto ainda verde, né, e colocou naquela parte principal. Gente, só um instantinho que tem uma aluna do primeiro período que não está conseguindo entrar. Só um minutinho, rapidex. Um minutinho. E aí, assim, no dia a dia, vocês vão ver quanta coisa a morfossistemática vai influenciar. Para vocês que querem trabalhar aí com lavoura, com fazenda, com tudo, né? E aí, uma das coisas importantes é dar nomes às plantas. Aí eu te pergunto, eu falo para você assim, como que é o nome dessa árvore? Aí você vai falar para mim assim, é ipê, professora. Porque você conhece o ipê. Ele floresce em agosto e tal. Aí você vai falar que é o ipê. De repente, eu viro para você e falo assim, não, ele é o tabebuia. Aí você olha assim, você fala, nossa, que nome feio, né? Tabebuia. Aí a gente vai olhar o porquê disso. Então, uma coisa muito importante na botânica que a gente vai ver. Olha só, presta atenção. A planta, ela pode ter vários nomes no Brasil. Vamos pensar na mandioca. O goiano é mandioca. Certo? Raquel tá aí? Raquel não entrou não, né? O paraense. Como que chama a mandioca? Macaxeira? Macaxeira. Caxira. Lá pro Pará, pro sul, Aipim? aipim, Rapaz, professor, eu né? sou do Pará e eu chamo mandioca também. Patrick, eu nem te conto que lá em Belém eu passei vergonha falando mandioca e eles levando mandioca pro lado malicioso, sendo que lá para eles, lá quase todo mundo era macaxeira. O Rapaz, Nordeste que também, né? lá onde eu moro, lá Depende da todo sua mundo fala criação, mandioca. Patrick. Falar macaxeira lá, É. o povo fica... E, menino, lá no Ver o Peso eu quase apanhei, nem te conto. Altas coisas. Só de falar puxando a árvore, Na menino do verdade, céu. na verdade, macaxeira pra lá, eu acho que o povo lá na minha cidade, acho que o povo leva pro ao contrário, não é nem mandioca.
Macaxeira é também pro Nordeste, né? A gente também vê muito. Então, assim, tem plantas que em vários locais do Brasil, ela tem nome diferente. Fruta, eu olho aqui e vejo a siriguela. Aqui é siriguela. Você chega lá no Pará e chama ela de orim. Porque ela é amarelinha e pequenininha e eles olharam e acharam que era um ouro. Ou é porque é gostoso, sei lá, né? Mas cada lugar você tem um nome. Vou mudar aqui um exemplo para vocês entenderem também. Um outro exemplo que seja legal. Por exemplo, sucuri. Vamos mudar da planta, tá? A sucuri a gente conhece aqui no Brasil como sucuri. Aqui em Goiás a gente ainda fala com sucuri. Beleza. Aí, você chega lá no Amazonas. Oi? Outro chama de anaconda. Você chega lá no Amazonas, ali em Macapá, a galera chama de anaconda ou cobra preta. Você chega lá no Pantanal, o pessoal chama ela de cobra do papo amarelo. Ou cobra gigante, né? Você chega no sul, ela é chamada de enforcadeira, porque ela é constrictor, ela mata por enforcamento, ela não tem veneno, né? Ela é uma boa constrictor, que é o nome da jiboia, por exemplo. Jiboia e sucuri. São tomados pelo senso comum, né? Não pelos nomes científicos. Por isso que tem essas várias denominações. Aí você pensa, se eu tentar ver uma planta, um animal, por cada região e eu achar que é uma diferente, vocês imaginam que loucura que seria? Eu ter, por exemplo, eu chego lá no Amazonas e o povo fala, nossa, o tamanho da sucuri aqui, eu anoto aqui, ó, eu tô lá, né, com meu papelzinho anotando. Sucuri, papo amarelo de tantos a tanto, olho tal, não tem pálpebra, não tem veneno, não tem dente para injetar o veneno e é constritora. Anotei tudo as informações dela. Falei, nó, achei uma espécie nova. Aí chego lá no Paraná. Não é enforcadeira. Cadê? Gigante, tanto. Vou anotar mesma característica. Aí eu chego lá no outro lugar, cobra preta. É uma sucuri que não é a Eunectes murinus, que é o nome científico. É uma outra que a barriga dela, em vez de amarela, é preta. Aí eles chamam de cobra preta. Aí no fim, eles vão ver que tudo é a mesma espécie. No máximo, da mesma família, do mesmo gênero. E aí, alguém muito inteligente que quis ajudar vocês muito, mentira, tá? Porque é a parte mais difícil da biologia, a parte mais difícil das matérias da agronomia, né? Que é que a principal parte que a gente vai observar é que, assim, a mesma espécie que chamar aqui, por exemplo, vou falar para vocês o nome da sucuri, é o Eunectes murinus. Chegou nos Estados Unidos, tem uma sucuri lá, ela tem que chamar Eunectes murinus, para que eles não achem que eles estão inventando uma nova espécie, que eles estão descobrindo. Escreve assim, ó, Murilo. Deixa eu escrever para vocês. Eunectes murinus. Quase Murilo. Sabe por quê? A sucuri é a maior cobra do mundo, né, professora? A verde, a sucuri e a jiboia são as 3 maiores do mundo. Depois vocês olham meu Facebook, porque no Instagram eu nunca coloquei nada de bióloga, mas vocês olham lá com o que eu trabalho. Dá uma olhadinha. Eu trabalho com planta como professora, mas eu trabalho com serpentes e peixes. Depois vocês olham lá as bonitonas que eu tô enrolada. Aí, pessoal, quando eles quiseram fazer esses nomes, um cara chamado Linneu, que você aprendeu lá na biologia do terceiro ano do ensino médio, né? O cara ensinou vocês, um professor, que não fui eu, que senão vocês nunca mais iam esquecer na vida, mas alguém explicou para vocês que
O nome científico é aquele nome que é o mesmo em qualquer lugar que você for do mundo, certo? E esse nome científico, ele vai vir de acordo com aquilo que eu tenho. Então, o nome científico, ele vai vir, por exemplo, existe uma barata que chama assim, ó, Rogerius. É o nome científico dela. O cara que descobriu ela pela primeira vez, uma barata d'água que fica desse tamanho, tá? E voa, ele descobriu ela e colocou o nome dele, nome científico. É igual a doença, nome popular, da doença de Chagas. Quem descobriu ele? Carlos Chagas, que teve a primeira vez, né, o Trypanosoma cruzi. Então, qualquer pessoa... Oi, Patrick? O cara colocou o nome dele na doença. Na doença, porque ele teve ela. Ele descobriu porque ele teve. É o Carlos Chagas e o... não sei quem Chagas, os dois irmãos. Tanto que aí pertinho de você, Patrick, lá em Ananindeua, fica divisa com Belém, tipo Aparecida de Goiânia e Goiânia, né? Você tá andando na rua, é Belém, e na outra rua já é Ananindeua. Tem o Instituto Carlos Chagas. É o único lugar do mundo que faz, do Brasil, que faz o estudo com esses agentes, tipo Zika, chikungunya, né? Que tá mexendo com o Covid, e também tem outros lugares, por causa do Covid, porque virou pandemia, né? Mas nos outros lugares, não. E o Instituto lá é gigante. Oi? Isso é muito comum, né? As pessoas inventar coisa e botar o nome delas. Não, é muito comum. Tem várias bactérias, As bactérias por gram exemplo. positivas e as Oi, gram Everton. negativas. Fala de novo. As bactérias gram positivas e as negativas. Isso. Tem vários tipos de... O gram, por exemplo, o cara que descobriu a coloração das bactérias, eles colocaram ela porque o nome dele era gram. Então, tem muita coisa, tem muito nome que é colocado que ele é dessa pessoa. Mas isso é quem descreveu a primeira vez. Uma vez escrita, ninguém pode mudar. Mas vou dar um exemplo para vocês. Eu estudei uma espécie chamada assim, ó. Pisidium. Já escutaram esse nome? Pisidium. Alguém já ouviu falar? Não? Piscídia é a goiaba. Goiabinha. Goiaba que vocês conhecem. Aí, essa espécie já tem uma muito conhecida que chama Pisidium guajava. Que é aquela goiabona. Mas vocês já viram o araçá do cerrado? Que é a goiabinha desse tamaninho, que é uma delícia. Desse tamaninho, só tem no cerrado. Chama araçá, assim, ó. Araçá, é o nome popular. É a Pisidium mircinix. Aí você fala assim, nossa, professora, como que o cara inventou o nome? Vou dar um exemplo para vocês. No meu mestrado, eu estudei essas plantas e lá na Serra de Caldas, eu achei uma espécie que nunca tinha sido vista por ninguém. Ela era diferente. Em vez dela dar num galho, numa árvore, ela dava numa moita pequenininha, parecendo a gabiroba, né? A do cerrado, pequenininha. E aí a gente descobriu uma nova espécie, que aí o nome dele foi colocado, né? Eu queria meu nome, a minha orientadora do mestrado não deixou, mas ela foi chamada de Pisidium guineense, assim, ó. Guineense. Por quê? Porque demonstrava o local que ela foi vista mais próxima, que era nos Guinés. E aí, a minha orientadora que inventou. Foi catalogada, foi mandada para uma pessoa lá em São Paulo, essa pessoa fez o catálogo, foi mandado para o catálogo geral, ninguém nunca tinha visto essa espécie, então ela foi colocada no nosso nome. Então, assim, é assim que funciona.
o nome científico de uma espécie, ele é aquele que ele é dito em qualquer lugar no mundo, certo? Aí, para eu falar de qual espécie que é, ela vai depender do reino que ela pertence. Vamos lembrar o que é reino? Reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino protista. Eu falei reino monera? Não, né? Monera que são as bactérias. Isso, Patrick. No meu mestrado, a gente estudou uma espécie nova de goiaba, diferente do cerrado. E aí, pessoal, Plínio, vi que você mandou um recado. Entrou, conseguiu entrar, né? Plínio, fala comigo, bebê. Consegui, professor, consegui. Beleza. E aí, pessoal? Amigo me mandou. Então, esses nomes científicos, eles vão depender muito da espécie que você está estudando. Aí, quando eu falo espécie, o que significa você ser de uma espécie? Quem sabe? Quem imagina? Bora? Quem imagina? Você participar de um tipo grupo de grupo? específico. Você participa de um grupo específico, mas eu posso falar que ele é da mesma família, igual a Lucinéia falou. Eu posso falar que ele é de um gênero. Eu posso falar que ele é de uma classe. Ah, que classe você é, por exemplo? Que classe você é, Juliane? Ah, eu sou da classe social média. Tem vários tipos de formas de se classificar. E aí, a gente vai falar de uma forma de classificar que vocês aprenderam no ensino médio e que, se seu professor foi bom, ele te ensinou isso aqui, ó. Professor de biologia. Ele te ensinou um esqueminha chamado reficofage. Ensinou sim ou não? E o restante da galera? Sim, professor. Não lembra? Não, Sandoval, é porque não fui eu. Então, vamos lá. Reficofage. Já ouviu? Nunca ouviu? Só ouve falar. Então, vamos lá. Ó, re é de reino. Fi é de filo. O co é o C de classe. O O é o O de ordem. O F, A, é de família. O G é de gênero. E o E é de espécie. Então, você vai ter o reficofage. Deixa eu copiar aqui de novo. Repetindo. Reino. Estou repetindo. Eu vou ter reficofage, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Essas são todas as formas que eu vou falar de uma espécie. Eu posso falar assim, em que reino você pertence? Você vai falar para mim animal. Você não é planta, você não faz fotossíntese, né? Então, você vai falar para mim, reino animal. Vou falar para você, mas de que filo você pertence? Aí você vai pensar, eu sou peixe? Não sou. Eu consigo andar, eu tenho coluna, então eu sou do filo dos cordatos. Ah, porque tem, né? Coluna vertebral. Aí você vai lá olhar, você vai falar de que ordem que é? Ah, não, ele é de uma ordem que é roedor, é mamífero. O que é? Ele mama, né? Aí ele mama, então ele é um mamífero. Que família que ele é? Vamos pensar no homem. Hominídeo, que é dos homens. Ah, que gênero que ele é? Homo sapiens. A gente vai estar falando sobre cada um desses. A planta é do mesmo jeitinho. Reficofage, até descobrir um nome. A família que o indivíduo pertence, o gênero que o indivíduo pertence,
a espécie que o indivíduo pertence. Então, isso tudo dá o nome a uma planta. Então, eu posso falar para vocês assim: ah, meninos, a família da goiaba é a Myrtaceae. Assim, ó. Myrtaceae. É o nome da família da goiaba. Mas dentro da mesma família, eu tenho também a gabiroba, eu tenho também a pitanga, tudo a mesma família da goiaba. Aí você fala assim, mas o que mudou o nome dela? Foi o gênero. Então vamos pensar aqui, vamos no gênero. Gênero são os 2 últimos nomes, ok? Todo mundo já viu falar da família dos gatos, certo? O nome do seu gatinho aí, de casa, chama Felis domésticos ou Felis catus. É o nome do seu gato, certo? E o nome do leão? Olha o nome do leão. Felis leo. É o nome dele científico, que alguém colocou o nome do leão assim. Ah, mas e a pantera? Felis Pantera. Pantera. Ops. Pantera. Com o tempo, Alexandra, com o tempo a gente vai decorando com as coisas que você vai trabalhar. Por exemplo, no seu TCC, você vai querer trabalhar com morango. 2 dias você decorou o nome científico do morango, a família dele, o que você está trabalhando com ele. Se você me perguntar o nome científico das cobras, eu sei todos os nomes científicos das cobras que eu trabalhei no Cerrado. Mas se você me perguntar, por exemplo, eu vou lá no Pantanal, que é onde eu faço trabalho, que eu faço consultoria. Tem umas espécies lá que eu nunca vi, que vem nova, eu tenho que estudar, aí eu vou aprendendo. Mas sem estudo, os nomes científicos são muito difíceis. Diga, Patrick. Uma coisa que eu percebi que é porque, por exemplo, quando faz parte de uma classe ou de uma espécie, todos têm o pronome igual, né? Isso, é isso que a gente vai ver agora. Por exemplo, aqui, ó. Felis domésticos, Felis catus, Felis leo. Todos esses Felis aqui que vocês estão vendo, ó, todos esses 3 nominhos, eu vou copiar aqui que a Lohane conseguiu entrar agora. Espera aí. Alexandra, animal você não vai ter que saber demais não, porque você não vai... Oi, Lohane. Você não vai precisar de trabalhar tanto com animal, a não ser se você quer trabalhar com bovino, você quer trabalhar com manga larga, aí você vai aprender o nome de cada uma das espécies, né? Mas a gente vai ter que falar sobre as plantas. Então, a gente vai falar, é porque o exemplo do animal é mais fácil do que o da planta, certo? Entendeu, Alexandre? Então, assim, para ensinar nome científico no animal é mais fácil que na planta, tá? Mas a gente vai entrar aí para falar sobre cada uma dessas. Uhum. Então, aqui, ó, Felis domésticos, Felis catus, Felis leo. É o cachorrinho da sua casa, é o leão. Eles são todos dos mesmos gêneros, eles são todos do mesmo lugar. Quer dizer que o primeiro nome dele aqui, ó, o Felis, demonstra para ele o quanto ele é parecido com o outro. Ele é um gato, né? Um gato grande, bravo, um gato normal, um gato não sei o quê. Então, a gente tem aí os Felis, certo? E os domésticos, os catus e leo, esses 3 últimos nomes aqui, ele demonstra somente o nome da espécie. Só que aí, o Linneu, que é aquele cara que eu falei para vocês, que ele quis facilitar a vida de vocês com nome científico, que ele quis ajudar vocês, né, muito, aí ele vai vir aqui e vai falar assim, ó, o Felis doméstico, Felis catus, Felis leo, eles pertencem ao mesmo gênero, mas não é uma espécie só, porque ele só é da mesma espécie se ele tiver o mesmo nome. Tipo, eu sou Homo sapiens.
Você é Homo sapiens, certo? Aí você é da mesma espécie. Aí tem como eu dizer que eu sou da mesma espécie. Então, fica mais fácil. Se você vai trabalhar, por exemplo, com piqui. Ah, eu tenho uma plantação de piqui. Você vai ter que falar Cariocaris brasiliensis. Se você vai trabalhar com tal coisa, você tem que saber o nome da espécie. Ah, porque tá dando muito problema aqui no meu milho. Você vai ter que falar o nome científico do milho. Então, chama Zea, o milho. Então, assim, cada coisa que você vai trabalhar, você tem que ter uma noção do nome científico. Porque se você chega no estágio, se você chega num local, você não sabe, você não coloca lá nome científico, você sabe nome popular, é aquilo que eu falei para o Patrick. Eu chego lá e falo que a goiaba chama araçá, porque aqui no Cerrado ela é araçá, ninguém vai saber que é a goiaba, o pessoal de lá. A não ser se você falar goiaba. Tá dando para entender, gente? Ou tá muito rápido? Tá de boa? Escreve aí para mim, para eu saber. Boa? Certo. Tá indo? Vocês vão ter atividade disso, Alexandre? Preocupa não. Vocês vão escrever. Vai ter uns nominhos para vocês pesquisarem. Vai ter uma atividade legal que vocês vão fazer para a gente descobrir o que é reino, filo, classe, ordem. Eu montei uma apostila para vocês que tem explicando bem detalhadinho o que é cada coisa, tá? Porque essa parte é assim, é só aula de hoje que a gente fica nisso. A gente não fica falando, mas vocês vão ter que ter uma noção disso para tudo. Por quê? Sistemática é dar nome às plantas, certo? É sistematizar, é colocar no meu sistema. Então, vocês vão ter que ter uma noção de que a família Myrtaceae são aquelas de plantas que têm os galhos que soltam casca. Quais são essas plantas que soltam casca? Ah, é a goiaba, é a jabuticaba. Então, você vai ter uma noção que aquela família, ela tem aquelas características. Aí eu falo assim, eu venho aqui e eu falo para o Plínio, Plínio, vamos plantar lá na área da sua fazenda uma planta da família Myrtaceae. Aí o Plínio fala assim, não, professor, eu queria plantar uma que desse muito fruto e que não ficasse só esses arbustos. Eu quero uma árvore maior, eu quero uma árvore grande. Uai, Plínio, então vamos plantar. Uai, café? Você quer um arbusto maior? Ah, não, mas você quer caju, né? É endêmico do Cerrado? Não é? Então, a gente tem que descobrir o que é. Quando eu falo endêmico, significa que ele é daquela região, daquele bioma. Então, por exemplo, nós temos o caju do Cerrado, cajuzinho, aquele azedinho. Nós temos a goiaba do Cerrado, que é o araçá. A gente tem o murici, o buriti. Tudo é daqui. Então, no caso, por exemplo, assim, essas frutas assim, típicas da região é a fruta endêmica, no caso. Endêmica, assim, ó. Ah. Sempre que você escutar o nome endêmico, significa que é algo da região, do bioma. Então, eu posso falar para você. Oi, Patrick. Tem até a mandioca do mato também? Tem. Ixi. E é aquela que a folha dela é altamente tóxica, né? Mas, por exemplo, eu posso falar para você assim, o açaí, ele é endêmico do Pará. Por quê? Porque o açaí é da região paraense, ela é região do Macapá, ela é região do norte do Brasil. Eu posso falar para você que o piqui é endêmico, lembra que o piqui é fruto, né? O piqui é um fruto endêmico do Cerrado. Eu posso falar para você que o pinhão, que não é fruto, é semente, ele é endêmico do Paraná.
Então, a gente tem frutos que ele é endêmico de cada lugar do Brasil. Significa que ele é daquela região, mas pode ser levado para qualquer outro. Entenderam a diferença? Deu para entender? O que é endêmico? Certo. Bacaba? Sabe que eu não sei o que é isso? Não é A banana? senhora não sabe o que é bacaba? Eu não sei. Meu Deus do céu, bacaba é o açaí do Pará, ué. Ah, menino, mas eu vou lá só para trabalhar e volto. Eu não sei do Mas a senhora esquema, não não. bacaba, não é possível. Bacaba é o açaí do Pará? Basicamente é isso. Que massa! E é gostoso pra cacete, viu? Aí, ó, ele tá falando que não é não. A Luciné tá falando que não é não, que você tá errado, Patrick. Professora, Não, mas pra nós é gostoso mesmo. eu sou do Tocantins e lá no Tocantins, bacaba não é açaí, é uma outra frutinha que você encontra no Deve ser na da mata, mesma entendeu? família, deve ser parecido. Eu não Eu falei vou que é a pesquisar, mesma, falei que é a mesma, falei que é o açaí do Pará, mas logicamente que é diferente. eu vou pesquisar para eu aprender, para eu contar para vocês, porque cada aluno me ensina uns esquemas, tá? Porque, Eu conto porque açaí, ele é grosso, né, professor? Mais É. consistente. E a abacaba não, a abacaba é tipo um suco. Só que como come ela com farinha também, essas coisas, e Menina, eu tira vou da pesquisar. mesma, Já deu e até tira vontade e de tira tomar um da mesma bacaba. frutinha igual o açaí. Tira da mesma frutinha igual o açaí. Certo. Não, eu vou Nossa. pesquisar. Vou mostrar para vocês o que é um bacaba na aula que vem. Se Ô, alguém professora, mais quando tiver uns frutos diferentão aí, vocês falam para a gente aprender. eu E aí, voltar pro Goiás, professora, eu trago pra senhora. Só Tra- experimentar. tem uma galera, a Raquel tá me devendo açaí, agora o Patrick é uma bacaba, né? É o máximo. O Sandoval tá me devendo ovo caipira. Essas aulas não voltam logo. Ai, ai. Voltando, então. Então, nós vamos ter aí alguns frutos, né? Por exemplo, aqui em Goiás a gente tem o buriti, que é aquele que parece um coqueiro. Você tá perdido na selva, não sabe o que você vai fazer, que você vai morrer de sede. O que você vai fazer? Você vai procurar um buriti, porque ele só tá perto de onde tem água. Cavucou perto do buriti, tem água, você não vai morrer de sede. Então, sempre você vai ver perto de ribanceira, você vai ver naqueles lugares que você está indo na estrada assim, tem a baixadona, você olha de lado, você está cheio de buriti. Então, você sabe que aquela água, que aquela área tem água. Ela pode não ser um alagado, mas ela é, né, um local. A gente falou na aula passada sobre alguns frutos que eles quebram a dormência, né, após passar no trato digestório de alguns animais. O buriti, o coquinho, ele é um deles. Ele quebra a dormência depois que o boi mastiga, engole, mastiga, engole, mastiga, ele rumina. E na hora que ele cospe, ele consegue ter a quebra daquela dormência e nascer muito mais rápido, né? Outro buriti. Então, tem algumas adaptações para os frutos do cerrado para que eles cresçam mais rápido. E aí, voltando ao nome científico, esses nomes científicos são dados de acordo com a região. Por que o nome científico, às vezes, ele é muito difícil? Eu falo para vocês aqui, assim, um nome, você fala, nossa senhora, por que ele é difícil? Ele é difícil porque, normalmente, eles buscam a origem indígena. Então, tem muito nome científico que ele é buscado aí a origem indígena. E aí o nome vem, assim, mais difícil para você falar o nome daquele fruto, o nome daquele peixe, o nome daquilo, né, de uma doença, de uma bactéria. Então, esses nomes, eles são dados de acordo com que esse conhecimento venha sendo trazido. E aí, a gente vai ver esses nomes científicos, eu vou mandar para vocês, tá? Eu acredito que amanhã, que hoje eu ainda tenho mais uma aula, eu vou mandar para vocês amanhã, tá assim, exercício de nivelamento. Aí vem lá perguntando quais são os reinos, são coisas assim que você tem que ter vindo do ensino médio sabendo. E como tem uma galera aqui que faz muito tempo que não estuda,
né? Então, o É o meu exercício... caso. Oi? É o meu caso. Tem muito tempo que eu saí do ensino médio, então é Nós bem vamos, a gente vai fazer assim, eu passei as atividades, vocês vão fazer ela para mim e eu vou corrigir ela na próxima aula. Então, quer dizer que semana que vem, todos vocês têm que estar com a atividade aí na mão, senão não vai adiantar nada. Você vai se você tiver algum, assim, um livro que você me indique Vou para eu montar dar uma apostila. Ah, tá. Na sua apostila eu já vou ter uma ideia, né? Melhor. E eu vou mandar para vocês um PDF também de um livro para vocês guardarem, um livro de botânica, tá? Ah, excelente, obrigada. Aí vocês guardam ele em PDF. É contra a lei, mas eu passo ele em PDF para vocês. E aí vocês vão fazer esse exercício e na correção a gente já vai fazendo. Não, Ju, é mais para que vocês fixem a matéria, né, que é o exercício de nivelamento, é mais para que vocês tenham essa matéria, porque sem ela, para a gente começar, é muito difícil, né? E aí, na hora que eu estiver corrigindo, eu vou relembrando cada parte dessas com vocês. E aí tem alguns exercícios que são esses exercícios de nomenclatura, que é o nome científico daquelas plantas. Então, por exemplo, eu vou colocar lá para vocês uma planta assim, ó, Bauhinia SP. Bauhinia SP. Isso aqui é o IP. O IPzinho, aquele bonito que está florido em todo lugar. A Bauhinia, quando eu coloco SP, significa espécie. É porque eu não sei a espécie certinho. Eu estou falando um gênero geral. Então, quando vocês forem fazer essa parte, eu vou pedir para vocês lerem a apostila, que aí na aula que vem eu vou explicar um por um. Vocês tentam fazer, tá? Porque a parte é a mais difícil, é de dar nomes. Então, lá tem, por exemplo, aqui, ó, Homo sapiens. Somos nós. Antes de nós tinha Homo neanderthalis. Antes deles tinha o Homo erectus. Só para vocês entenderem aqui. Aqui eu estou falando de 3 espécies diferentes. Um é o Homo sapiens, que é da agora. O Homo neanderthalis, que é o que tinha o crânio muito grande, foi um antes da gente, que era já inteligente. O Homo erectus, que foi aqueles que começaram a andar com postura ereta. Aqui nós temos 3 espécies diferentes. Vocês estão vendo que o segundo nominho, ele é diferente? Vocês estão vendo que está Sapiens, Neanderthalis e Erectus? Cada um desses é diferente. Mas vocês viram que o primeiro nome está tudo igual? Escrito Homo. Está tudo igual. Homo. Significa que ele é do mesmo gênero. Então, todos esses são do gênero Homo, do mesmo gênero, mas eles são de espécies diferentes. Então, a gente vai ver muito disso. Isso, é o que eu estou falando agora, Miss Laine. Olha só. Bauhinia. Bauhinia. Bauhinia é o nome científico do IP. É o gênero. Certo? Mas, tem outra. O roxo é Bauhinia tal coisa. O amarelinho vai depender o outro nome. Então, cada espécie, ela muda o nome. Tem um exemplo bem legal que meu professor de mestrado falava, que é o exemplo de peixe. Olha só que interessante. Todo mundo já viu falar do lambari? Lambari. O nome científico... Já, professor, já vi falar do lambari. Olha o nome científico do lambari. Astyanax. É o nome do lambari. Aí, bifaciatus é porque ele tem 2 cores, 2 faces. Aí eles colocaram o nome dele assim.
Aí tem um lambarizinho que ele tem 3 faces, ele tem 3 listas de cor diferente. Aí é Astyanax trifaciatus. Aí ele tem um lambari que tem 4 cores diferentes, como se fosse esqueci. É como se ele tivesse assim um raiozinho de cada cor. Astyanax faciatus, porque tem 4. Então, eles vão mudando de acordo com a característica que eu vejo naquela espécie. Entenderam a diferença? Aí, olha só. Tem aqui o lambari, ó. Aí, eu escrevi Astyanax bifaciatus. Aí, eu vou lá e pego um piau, que é uma outra espécie de peixes. Bifaciatus. Ops. Bifaciatus. Olha só. Astyanax bifaciatus é o lambari. Aí eu peguei um piau, que é o peixe grandão. Ele é Leporinos bifaciatus. Aí eu te pergunto, eles são da mesma espécie? Respondam para mim. Para eu ver se vocês estão conseguindo acompanhar. A aula de hoje ela é mais difícil. Não? Por que que não é da mesma espécie? Porque para ser da mesma espécie, eu preciso de ter o mesmo gênero, igual Homo. Homo erectus, Homo sapiens, Homo habilis, tudo é do mesmo gênero. Então, vocês viram que eu preciso de ter o segundo nome igual, mas para ser da mesma espécie, eu tenho que ter o mesmo nome. Então, tá aqui, Astyanax bifaciatus e Leporinos bifaciatus. Deu para entender só até aqui? Ó, vamos lá para quando é da mesma espécie, do mesmo gênero. Ó, os dois aqui, Homo sapiens, Homo erectus. Então, eu tenho aqui o segundo nome diferente, mas eles são do mesmo gênero. E se eu colocar Homo sapiens e Homo sapiens? Significa que são espécies idênticas. Então, sou eu, você, mesmo que a gente muda nosso fenótipo, a forma que a gente veste, a cor do cabelo, que é raça, né? Que dentro da espécie eu tenho diferentes raças. Aí, eu ainda tenho ali a mesma espécie. Uma coisa importante, o que é espécie? Que os meninos responderam agorinha para mim. É que são os mais parecidos. Mas não é isso. Por exemplo, eu tenho um leão, que é Felis leo. Eu tenho a pantera, que é Felis pantera, ou pantera pantera, que é a preta, bonitona. Eles são do mesmo gênero, mas eles não são da mesma espécie. Mas aí eu pergunto para vocês assim, eu posso falar que eles são da mesma espécie, porque ele tem o nome Felis na frente? Não. Mas eu posso colocar, por exemplo, a leoa. Vocês já viram a leoa? A leoa não tem a crista do leão. Ela não tem. Ela é linda, mas ela parece uma gata. Né? Ela parece uma gata. Mas ela é totalmente diferente do leão. Mas os dois cruzaram e geraram um descendente fértil. Eles tiveram um filhotinho e esse filhotinho pode ter filhote. Então, eles são da mesma espécie. O que define ser da mesma espécie? Quando os dois cruzam entre si e geram descendentes férteis. Deu para entender isso? Pergunta da prova de primeira VA? O que define ser uma mesma espécie? Quando eles cruzam entre si e gera descendente fértil. Ah, professora, mas tem algum que cruza e não tem descendente fértil? Tem. A égua e o burro, ou o jumento, né? Os dois têm um filhote, que é a mula. E a mula é totalmente estéril, porque o jumento e a égua eram de espécies
diferentes. Nasceu um filhotinho, só que ele não é fértil. Deu para entender essa diferença? Então, ó, indivíduo para ser da mesma espécie é quando eles têm um relacionamento e geram um descendente fértil. Se ele for espécie diferente, eles podem até ter um filhote, mas esse filhote não nasce fértil. Igual a mula. A mula, o útero dela é neonatal. Ele não consegue se desenvolver. A não ser, né, que eu vi esses dias no domingo que passa aquele programa de manhã na Globo, do Campo, Jornal do Campo, né? Acho que é. Globo Rural. Qual? Globo Rural. Globo Rural. É porque tem um Jornal do Campo em outro canal. O Globo Rural, ele estava mostrando eles fazendo inseminação artificial na mula. Esses dias agora. Então, assim, naturalmente não poderia nascer nada. Artificialmente, quem sabe, né? A ciência, ela vai evoluindo. Barriga de aluguel, né, professor? Barriga de aluguel. Não é dela o óvulo, né? Eles colocam o óvulo de outra espécie fecundado e aí ela consegue desenvolver. Mas, se eu olhar para a ciência, isso não é natural, é artificial. Então, o indivíduo, para ser da mesma espécie... Acontece muito com vacas de leite hoje em dia, professor. Isso, a Lucinéia falou aqui. Isso é um híbrido? Sim, Lucinéia. Híbrido é quando o gene, a espécie é diferente. Então, a gente chama ele de híbrido, tá? Quando ele tem duas espécies diferentes. Isso, José. Quando é barriga de aluguel, se coloca o óvulo da mãe fecundado com o espermatozoide do pai, certo? E aí, ela só vai ser a barriga de aluguel. A única coisa que vai vir nesse novo ser, que é da mãe de aluguel, é a mitocôndria. Que vocês vão aprender lá em biologia celular ou que vocês já aprenderam. A mitocôndria, ela é a única que é passada da barriga de aluguel para o filho. Professor? Oi. Quando é duas espécies diferentes, é híbrido? Como é que é? Híbrido. E quando é da mesma, é o que mesmo? Da mesma espécie. Ah, sim. Obrigado. Certo? Híbrido é quando eu pego dois DNA diferentes e formo um novo. Por exemplo, vocês vão aprender transgênicos, né? Na biotecnologia, vocês vão ter lá. Eu misturei o DNA da cenoura, eu tirei o DNA dela e coloquei no arroz, que é o arroz dourado. Eu misturei o gene da cenoura com o gene do arroz, que é o DNA de um com o outro. Então, eu formei o arroz dourado, ele é um híbrido, porque ele não é natural do meio ambiente. Então, ele é uma espécie híbrida. Eu tinha lá o Nelore e eu tinha nos Estados Unidos o Shorton, que é aquele que parece o do Pará, o bonitão, grandão. Patrick, ajuda. Búfalo. Oi, eu tava meio... Patrick, volta para esse plano espiritual, Patrick. Então, olha só. Nós temos lá o búfalo, né? Que aqui tem uma espécie lá nos Estados Unidos, chama Shorton. Ela parece muito búfalo, mas é marrom. É um marronzão grandão. Ele é uma espécie que ele é ótima de carne, mas ele não suporta muito mudança de temperatura. Certo? Então, quando dá aquelas quedas bruscas ou aumenta, ele morre. Mas a carne dele é a melhor que tem. E aqui a gente tem lá o nosso Nelore, que ele tem a carne menos, mas ele aguenta variação de temperatura e ainda os parasitas. Aí eles foram pro laboratório e criaram uma nova espécie. Juntaram o gene do Nelore, ou tem lugar que eles usam do zebu, né? E juntaram com Shorton. Então, eles tiveram uma nova espécie que chama Santa Gertrudes. Ela é ótima para aguentar variação de temperatura e ela é ótima para aguentar e ótima na quantidade de carne, entenderam? Então, ela é uma espécie híbrida, porque eu juntei as duas. Patrick perguntou se a maioria das espécies são da mesma espécie, mas não da mesma raça. Igual também para nós, tipo Homo sapiens.
Na verdade, é assim, Patrick. A gente chega na biologia até o nível de espécie, né? Se eu falar do cachorro, por exemplo, eu vou falar dele até o nível de cachorro, até o nome dele. Só que aí, dentro dele tem raças. Você vai ter o Shih Tzu, você vai ter lá o Poodle, você vai ter o Pitbull, que são espécies de dentro, são raças de dentro daquela espécie. Então, isso vai acontecer também aí na égua, no cavalo. Você tem lá o cavalo, só porque ele vai ter o manga larga, o machadouro, esse, aquele, aquele. Então, você tem essas raças dentro das espécies, mas é a mesma espécie, que é a espécie do cachorro, né? Então, assim, você vai ter dentro, por exemplo, vamos lá, dentro da goiaba, que a gente vai ver, eu tenho lá o Psidium, é goiaba geral, mas dentro dela eu tenho a goiaba grandona, que é a guajava, tem a pequenininha, que é a Myrcinix. Então, eles vão mudando o nome científico de acordo com o tipo da espécie, o tipo da raça, o que mudou. Certo? Então, nos Homo sapiens, as raças são Negro, caucasiano, japonês, né, que eles falam oriental, são diferenças de características. Então, uma coisa importante para vocês. Oi? Entendi. Diferente na característica, mas da mesma espécie. Da mesma espécie. Toda a espécie é Homo sapiens, do homem. Só que eu tenho o negro, o branco, o caucasiano, o japonês, o oriental, né? Que é falado. Então, eu tenho várias raças. Então, no gato, você tem o gato, aquele gato. Gente, sabe que eu não sei o nome popular dos gatos? Eu só conheço o gato da rua. Tem aqueles gatos de madame, aqueles bonitão e tal. Siamês. Persa. Gato sem pelo. É porque eu não gosto muito de gato, sabe? Cachorro eu sei tudo, mas gato. E aí, assim, eu não gosto assim. Não judio, cuido, mas eu não, na minha casa eu não posso, porque minhas cachorras comem. Mas tem altos, né? Gatos. Então, assim, tá dando para entender, gente? Ou tá muito rápido? Fazendo um exercício que vai dar para vocês, né? O Plínio falou aí do saguá. O saguá eu já vi, todo manchadinho. Então, a gente vai ter aí várias espécies. Espécie é somente quando ele cruza e gera descendente fértil, certo? Aí, vamos falar de uma curiosidade para vocês. Por exemplo, vocês já viram falar do chupa-cabra? Já? Sim? Já. Em 1900 e bolinha, 1900 e alguma coisa, quando eu fazia faculdade, surgiu o caso do chupa-cabra, tá? Lá em Minas Gerais. E aí eles começaram a fazer um estudo. Parecia um cachorro, que parecia um lobo, que não tinha pelo, que era parecido queimado, que tinha um olho azul e comia as galinhas no galinheiro. E aí, nesse caso, todo mundo achava que era um extraterrestre, né? E ele era grande, ele tinha em torno aí de 1,5 m de altura, tipo o lobo-guará, que tem 1,5 m. E aí eles... Professor, Oi. mas essa assombração aí tinha mesmo ou é só conversa? Aí eles começaram a fazer um estudo, né? Para saber se existiu ou se não existiu. E aí eles foram para um local, né, no condado da Flórida, nos Estados Unidos, onde alguns pesquisadores tinham visto falar da aparição deles, que eles estavam comendo, e eles conseguiram filmar. Existe uma câmera que chama Pitfall Trap, não sei se já viram, câmera trap, que é aquela que você prende na árvore, e cada movimento que acontece tira a foto, né? E aí, nessa trap, eles conseguiram tirar várias fotos daquele animal que eles achavam que era o chupa-cabra. E aí, muitos alegaram que era um lobo, outros que era um cachorro com sarna, porque o pelo dele é azulado, é estranho.
e aí outros falaram que era um lobo. Até que um dia um foi atropelado numa estrada, e eles conseguiram levar para um laboratório e fazer o DNA, para saber o que ele era. Se alguém tiver oportunidade, tem os vídeos da necropsia dele na internet. Quem tiver TV por assinatura e tiver o history, direto passa, autópsia do chupacabra. E aí eles abriram e fizeram o estudo consanguíneo para saber se ele era um híbrido ou se ele era da mesma espécie que a gente já conhecia. E aí eles verificaram que ele tinha sangue, né, o DNA do cachorro e o DNA do lobo. E aí eles foram buscar naquelas regiões o porquê que aconteceu, porquê que viram isso. Lobo ou cachorro do mato. E eles viram que o lobo e o cachorro do mato, né, começaram a cruzar. Eles não são indivíduos da mesma espécie e eles geraram um descendente não fértil, igual a mula, que seria o tal do chupacabra. Entenderam? Existiu a espécie, eles buscaram no Brasil e eles também viram a característica do lobo junto com o cachorro. Então, assim, a gente vai observar que os dois, eles cruzaram, não era da mesma espécie, tiveram um descendente e continuaram tendo vários descendentes. Só que um chupacabra com o outro não gerava filhos férteis, porque eles eram híbridos, certo? Tá dando para entender? E por que, professor, que esses dois, assim, tipo assim, do nada, se o cachorro e o lobo do nada resolveram... Menino, um olhou pro outro, falou, você é bonito. O outro olhou e falou, eu te quero. E aí ficaram juntos. Vou te contar que foi isso. Do nada. Professora. Do nada, os dois começaram a namorar e tiveram filhotinho. Só que os filhotes não eram descendentes férteis, porque eles eram de espécies diferentes. E aí, assim, eles descobriram lá nos Estados Unidos que é porque numa área que teve um terremoto, os cachorros subiram a montanha. E aí os donos não foram atrás e eles ficaram lá. E possivelmente o local das montanhas era o local dos lobos, né? E aí eles começaram a conviver. Agora, no Brasil, eles acreditam que seja, principalmente naquela área de serra de Minas, né? Que tem várias espécies de cachorro do mato e lobo. Porque o nosso daqui, ele não era tão grande. Mas as pessoas que viam colocavam imaginação, né? É igual quando eles viram o ET era verde, brilhava e falava minha casa, telefone, aquelas coisas que nunca existiu da forma com que foi falado. Então tem muito assim, depende da cachaça que o cara tomou, ele viu o chupacabra de qualquer jeito, né? E na verdade, depois, nível de curiosidade, vocês pesquisam para vocês verem. É bem interessante a autópsia para mostrar. Gente, vocês acreditam que já são 8h20? O tanto que nossa aula passa rápido. Não sei para vocês, né? Para mim ela é muito rápida. Mas olha só. Você olhou no espelho, Murilo? Diga, Plínio. O Murilo se olhou no espelho e viu a foto do chupacabra. Tadinho do Murilo, fala assim dele, não. Eu gosto do Murilo. Então, olha só, meus amores. Quando eu vou passar para vocês o material todinho, tá? Dessa parte de espécie, de reino, de filo, tá? Eu vou passar para vocês tudo que vocês precisam para responder os exercícios. Aí você fala assim, professora, eu não dei conta de responder a 3. Deixa em branco, tá? Pode deixar, não tem problema. Quando eu estiver corrigindo, você vai falar para mim que você não deu conta, eu vou te explicar 10 vezes se for preciso, até você aprender. E você vai anotar depois da aula, porque aí você vai falar do que você fixou na sua memória. Então, eu preciso dessa aula. Semana que vem a gente vai discutir os exercícios e mais outro tema. E aí a gente volta para falar de briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas, que eu iniciei na aula passada, mas
que era a nível de nivelamento, só que agora o primeiro período já está aqui, então a gente já vai ter alguns exercícios só para vocês relembrarem de briófita, pteridófita, e eu vou ensinar um por um naqueles slides, mostrando o slide bonitinho, sem precisar de vocês ficarem olhando só para mim. Vocês olham para o slide que fica legal, né? E aí vai ficar mais fácil para fixar a matéria. Combinado? Certinho? Certo? Deixa eu fazer a chamada, gente, para ver quem é que entrou depois. Não sai, não. Vamos lá. Adriano. Tô aqui. Alessandra. Alessandra Toledo. Ela tá com o alto-falante queimado. Ah, é, o alto-falante dela. Ana Cláudia. Claudinha. Ana Cláudia foi embora para sempre. Cadê a Ana Cláudia? Bruno. Ah. Eu já tava pondo uma falta para você, Ana Cláudia, que eu fui ruim. Pensa. Bruno Oliveira. Tá ali. Everton tá aí. Gabriel. Gabriel. Gustavo. Presente. Isabelle. Presente. João Paulo. João. Ali. Juliana. Eu. Tô aqui. Juliane. Juliane. Larissa. Larissa. Ah, tá ali. Laísa, Laise, Laísa. Eu vou ainda ver seu nome. Fala de novo. Laísa. 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 Vamos para uma Lucinéia. Lu. Presente. Martinha. Martinha, como que é seu nome? Que eu só te conheço de Martinha. Marta? Marta Rainá? Nossa, mas vocês têm uns nomes difíceis, viu? Mislaine. Presente, professora. Opa. Murilo. Murilo estava até eficiente ali no esquema. Agora o Murilo dormiu. Naete. Vou aprender ainda. Presente. Fala de novo como que é que fala mesmo? Naete. Naete. Laísa. Patrick. Tá ali. Sandoves, cadê meu ovo caipira? Túlio Gomes. Tá aqui pronto, esperando o dia da aula. Oh, meu Deus do céu, esse negócio que não acaba. Vitor Assis. Tá ali. Murilo ou foi o Murilo do outro? Não, é Murilo Júris. Presente. Jefferson Martins. Alba, presente. Opa. Bruno Machete, Bruno Massa. Quem entrou depois? Escreve o nome para mim aí no chat. Presente, professora. Opa! Bruno Oliveira é o mesmo do Machete, é? É, sou eu. É. Você entrou depois, né? Não, professora, eu tô desde o começo. Não. É porque eu li aqui, menino. Eu tava conversando com você e li o da Alexandra. Certo, então vamos lá. Plínio, não sai ainda não, gente. Plínio. Presente. Lohane. Hudson. Plínio, você é segundo? Segundo bimestre, o período. Certo, Lohane é primeiro, Hudson. Terceiro, professora. Certo, terceiro. Zé Lírio, quarto. Eu. Wanda, quarto, né, Wanda? Quem mais eu não falei? Vê aí.
Plínio, Lohane, Hudson, Zé Lírio, Wanda, Wilker. Anotei, Alexandre. Camargo primeiro. Alexandra. Segundo, Alexandra. Terceiro. Mudou, né? Mais alguém que eu não falei, amores? Pamela? Nossa, Pamela, eu não falei você. Que a Pamela não assistia minhas aulas online. Agora que eu tô achando legal. Abre aí pra mim, deixa eu ver a cara de vocês. Não precisa pentear o cabelo, não. Cadê todo mundo? Professora, eu tô no escuro aqui. Abre aí, Patrick. Tô no Larga de escuro. feiura. Tem nada não, fica mostrando só os dentes. Não sei se minha câmera tá funcionando. Ô, Gabriel, gostou. E aí, Viel? Vai vestir roupa, menino? Cadê? Patrick, você tá aí, Patrick? Ri pra eu ver se eu vejo seu Peraí, dente. eu preciso. Jefferson. Agora viu? Agora eu vi seus dentes. Fica aí só com os dentes, Patrick. Ô, Plínio, tem que abrir, todo mundo. Oxi, Vamos ela lá. queria ver os dentes, agora não tem mais. Oxi, peraí que tá embaçado o esquema aqui. Aí. Aí, iPhone. Agora, galera que... vou falar os nomes aqui. Martinha, Lucinéio, Bruno, Jefferson, Gabriel, Ana Cláudia, Laísa, Hudson, Patrick, Isabela e Vitor. Esses saíram na foto. Agora eu queria que os outros falassem alguma coisa aí com áudio aberto para mostrar vocês aqui. Oi, professora. Também, olha. Hã? A minha tá aberta também. A minha também. Deixa eu explicar. É quem fala comigo que aparece, entendeu? Agora vocês deram... Você pode fechar esse vídeo aí, ó. Ih, vocês largam de feiura? Agora sim. Tá bom? Então, amores, foi lindo. Foi um prazer conhecer que eu não conhecia. Foi um prazer rever quem eu não vi. Gente, eu tô tirando foto com o negócio gravando. Peraí.